E aí, Ponte Jovem, vocês estão bom? Todo mundo aí louvando com a gente, né? Pela segunda semana consecutiva, estamos aí juntos online. Graças a Deus que nos permite não parar completamente, né? Mas continuar unidos online. Hoje tivemos célula, foi muito legal rever os nossos amigos, nossos irmãos, né? E as células já estão acontecendo aí online também. Então, a gente não está tão distantes assim, né? A gente consegue se aproximar, de certa forma, através da transmissão e isso é motivo de agradecer a Deus. Hoje eu vou falar, o tema já está aí, né? Pra quê? Mas eu quero começar lembrando uma coisa muito interessante que eu estava pensando esses dias. Inclusive hoje na célula, Lívia falou, até conversei com ela, porque foi algo que eu pensei e Deus também ministrou o coração dela, que é o tema da nossa igreja, remindo o tempo porque os dias são maus. É muito interessante porque eu vinha pensando nisso. Lá no início do ano, quando veio esse tema, a gente já vinha conversando, nossa, várias igrejas estão falando, está saindo vídeo sobre isso, era um tema muito recorrente. E eu tenho parado para pensar que Deus estava nos preparando, porque realmente os dias são maus e a gente precisa aprender a reunir o nosso tempo. E nesse momento, estando nós aí em casa, tendo um dia muito mais longo do que o normal, como o Choit falou, é hora de aproveitar essa oportunidade. A tradução desse texto da igreja, em outras versões, está aproveitando as oportunidades porque os dias são maus. Então, fala a verdade, se essa não é uma ótima oportunidade, você tirar mais tempo para Deus, orar mais. E uma frase que eu tenho quase certeza assim, que todo mundo já viu, que tem sido muito compartilhada, mas no dia que eu li, eu tomei um baque, que a gente reclamava de falta de tempo para orar. E agora que a gente tem tempo, qual que vai ser a próxima desculpa? E a verdade é que os dias são maus. Isso é um mal que já estava previsto, né? Já aconteceu outras vezes e pode vir a acontecer novamente, vírus espalhando. E o que Deus quer de nós, com vírus, sem vírus, em qualquer situação, é que a gente aproveite as oportunidades. Porque os dias são maus, se não for por isso, tem N outras coisas tão ruins no nosso mundo. E a gente precisa aprender a aproveitar as oportunidades. Se hoje se a gente está tendo essa oportunidade de estar mais perto de Deus, que a gente aproveite ela para isso e não apenas nos enchendo de outros monte de coisa, que a gente entenda. Eu tenho sido muito cobrado e confrontado por isso. Eu tenho tempo hoje, por que eu não vou me aproximar mais de Deus? Por que eu não vou me aprofundar mais em Deus? Por que eu não vou me preparar mais? Porque é um tempo que a gente, pensa bem, a gente pode usar para preparar para algo que virá. Se os dias são maus e pode piorar muitas coisas, se pode acontecer N coisas, como eu disse, por que a gente não aproveita esse tempo, que a gente está com tempo de sobra e não investe ele em oração, em conhecimento de Deus? E eu acredito assim, e essa é a palavra de hoje, o tema é por aí, que Deus sempre nos prova quando Ele tem algo para nos entregar. Então sempre tem um pra quê. A gente está passando por essa prova, é porque Ele quer nos entregar algo e a gente precisa de ser aprovado para receber. E outra coisa o deserto leva sempre à terra prometida. E é isso que eu vou ler hoje. Quem puder, abre aí também, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. O povo de Israel, todo mundo acredito que conhece bem a história, ele tinha uma promessa da terra prometida, a terra de Israel, e eles eram escravos, e para chegar à terra prometida, Deus podia simplesmente acabar com tudo, jogar um coronavírus lá em todos os povos lá daquela terra, no Egito, tudo, e fazer eles chegarem lá. Podia fazer várias coisas para eles não ter que passar por tanta dificuldade. Mas era propósito de Deus passar eles para o deserto, filtrar aquelas pessoas que não queriam saber dele, e por isso ficou 40 anos no deserto, toda aquela geração que saiu do Egito, só Josué, Caleb
passaram no filtro e o restante eram os filhos daquelas pessoas. E Deus usou esse deserto para trabalhar em cada um. Então, por isso que eu disse que o deserto sempre vai nos levar à terra prometida. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fazer conquistar muitas coisas, mas a gente tem que passar por um deserto. E em Deuteronômio, após essa caminhada toda de 40 anos no deserto, eles chegam na porta, vamos dizer assim, da terra prometida e Moisés começa a discursar. E esse é o Deuteronômio. E no capítulo 1, versículo 6, Moisés dizendo: O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos de Arabá, nas montanhas de Cefalá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Eu queria destacar exatamente isso, que Moisés estava ali com o povo. Ele já estava há algum tempo ali na montanha e esperando a direção de Deus para entrar e tomar a terra. E eles estavam em um tempo ali de paz, de certa forma. Eles estavam ali na montanha e Deus fala com eles: Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Agora chegou a hora de dar um passo adiante. E é isso que o versículo 8 diz: Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar a seu povo, a seus ancestrais. Né? E o que eu queria trazer para nós, né? Que assim como eles ficaram muito tempo nessa montanha, ou seja, ficaram muito tempo em paz, ficaram muito tempo ali se enchendo, se preparando, já preparando psicologicamente, tentando se conectar mais com Deus, porque eles iam passar por guerra, né? Quem conhece a história sabe que eles não foram para a terra prometida, tudo certo, a terra é deles. Teve muita guerra para conquistar tudo aquilo que Deus tinha para eles. Mas esse período eles passaram enchendo, e aí Deus deu a direção: vá e toma a terra, vai para a guerra. E é isso que Deus trouxe muito forte para mim e que eu queria passar. Que a gente está num tempo onde a gente se enche muito, a gente tem conferências. Ano passado tivemos muitas coisas para nos encher, conferências, várias coisas. E a gente tem que entender o tema dessa palavra: para quê? Para que a gente está se enchendo? Para que a gente está crescendo aí o Ponte Jovem cada dia mais forte? Graças a Deus, Deus enviando pessoas. Temos tido cultos maravilhosos, abençoados na presença dele. E nós temos nos enchido e amadurecido espiritualmente. E a gente tem ainda essa chance agora, nesses dias que vamos ficar em casa, de nos encher mais, de nos preparar mais. Para quê? E essa é a pergunta que eu queria que a gente fizesse hoje, que eu fiz lá em casa, que Deus colocou no meu coração muito forte quando eu li esse texto, que eu creio que Deus tem um para quê da gente estar aqui, da gente ser esse Ponte Jovem tão forte, de Deus estar nos enchendo, nos dando palavras, dizendo que a gente é uma voz nessa cidade, as vigílias, tudo que Deus tem nos enchido, nos preparado, existe um para quê. Eu realmente creio nisso, que Deus quer que a gente saia desses dias, depois desses dias, que a gente se prepare, aproveite esses dias, aproveitando as oportunidades, remindo o tempo, para nos encher, porque após isso, em nome de Jesus, a gente vai sair para conquistar, a gente vai sair para a guerra. Chega mesmo de ficar só nos enchendo, assim como Deus falou: vocês já ficaram bastante tempo já aí nessas montanhas, nós já estamos bastante tempo buscando de Deus, não que a gente vai parar de buscar, mas a gente está bastante tempo aqui, dentro do Ponte Jovem, unido aqui, nos preparando. Para quê? Para quê? Se a gente ficar apenas nos preparando e depois ir para o céu, a gente já podia ir para o céu logo agora. Mas Deus tem um para quê para a gente. E é isso que eu queria dizer. Eu tenho um subtema também. Para quê? As intenções de Deus para o cristão. Porque a gente lembra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que vivem segundo o seu propósito. Então, existe um propósito, existe um para quê. Esse texto está lá em Romanos 8:28, todos conhecem bem. E isso que está acontecendo hoje, não estou falando que Deus mandou para nos provar e não sei o quê. A gente precisa entender que Deus nunca perde o controle da situação. E se a gente está vivendo isso hoje, existe um para quê.
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Tudo coopera para o propósito de Deus. E Deus tem um propósito em Viçosa, Deus tem um propósito no Brasil. E Deus tem levantado jovens, Deus tem chamado a gente. E a gente tem que ir, a gente tem que fazer. A gente tem que viver o que Deus tem planejado para a gente. E eu percebo uma coisa, toda vez que a gente fala, vamos à guerra, vamos orar mais, vamos clamar para Deus acabar com essas festas em Viçosa, Deus acabar com o ateísmo, com a prostituição e tantos outros pecados que a gente vê forte em Viçosa, idolatria. Toda vez que a gente começa a falar isso, vamos, começa a vir dúvidas, começa a vir, será que estamos preparados? Será que é o tempo? O que acontece? Vamos falar a verdade, né? A gente nunca vai, a gente sempre fica parado. E lá no versículo 21 do capítulo 1 de Deuteronômio, o povo fez esse mesmo questionamento. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, Deus de seus antepassados, disse a vocês. Não tenha medo, nem desanimem. Isso é o que Deus nos encoraja. Não tenha medo, não desanime, não deixe que as pressões venham. E no versículo 28 e 29 diz, para onde iremos? O povo falando, né? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte, mais alto do que nós, as cidades são tão grandes como muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins, que eram gigantes. Então eu disse a vocês, aí é Moisés dizendo ao povo, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. E é isso que a gente tem que entender. O povo, né, todo mundo conhece também, foram enviados 12 espias, e eles voltaram assustados. Não vai dar. O povo é muito grande, está muito difícil, isso não é para nós. E é isso que às vezes vem sobre nossas vidas. E a gente tem que pegar essa palavra de Moisés para ele, não tenha medo, não tenha medo. A gente precisa entender isso, que é Deus que está na frente, não é a gente, Ponte Jovem, Alexandre, Israel, não é eu, se for eu mesmo, eu vou cair na primeira, né? Na primeira esquina. Mas a gente está com Deus na nossa frente. A gente precisa entender que é Deus que nos deu uma palavra, é Deus que nos mandou ir. E é Ele que vai na nossa frente, é Ele que luta por nós. Então que a gente toma posse disso em nome de Jesus e não deixe essas coisas nos desanimar. É em nome de Jesus. Então, às vezes esse medo também que a gente tem é despreparo. Porque o povo, quando... Adiantando a história, né? Um pouquinho. Quando o gigante Golias chegou para enfrentar o povo, estava todo mundo despreparado. Mesmo os soldados com armaduras e tudo, todo mundo despreparado para enfrentar aquele gigante. Mas Davi, aquele carinha lá que estava lá no pasto, cuidando de ovelhas, ele estava preparado, porque ele aproveitou as oportunidades que ele teve. Às vezes a gente está reclamando do lugar que a gente está, esse lugar aqui parece que está rendendo nada. Mas se você aproveitar as oportunidades, vai acontecer igual aconteceu com Davi. Ele não estava treinando para a guerra, como os irmãos dele, ele não tinha batalhado nenhuma guerra, nada. Mas ele estava lá com as ovelhas e apareceu um leão, ele foi lá e matou. Podia ter deixado, né, o leão comer as ovelhas e rapado fora. Não, ele aproveitou a oportunidade, estou sendo treinado, vou matar esse leão. Matou o urso também que apareceu. E quando chegou o gigante Golias, ele estava preparado, porque ele aproveitou as oportunidades lá atrás. Que a gente entenda esse momento que a gente está vivendo e aproveite essa oportunidade, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Que a gente não fique olhando o tempo passar pela janela, olha, o dia passa mais devagar, né? Que legal. Consigo ver todas as minhas séries, consigo acompanhar várias lives, olha que bacana. E a gente desconectado de Deus, a gente não está crescendo, não está se preparando. E quando vem essa palavra, vai para a guerra, vamos conquistar Viçosa, vamos conquistar essa cidade, o que a gente faz? Não vai dar, não, essa palavra já foi dita tantas vezes, acho que não vai dar. Por quê? A gente está despreparado. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e entender para que Deus tem nos chamado, para que a gente está passando por esse deserto, o que a gente vai conquistar, qual que é o propósito de Deus, qual a intenção de Deus nesse momento que a gente está vivendo. E quem mais indica os praquês de Deus é Jesus. A vida dele, normal, assim, você vai lendo, você vai vendo que o praquê de cada coisa. Eu queria trazer uns versículos para vocês entenderem melhor. Lá em Lucas, capítulo 5. Lucas 5, 17. Lucas 5, 17 diz:
Certo dia, ele ensinava, estava sentado ali os fariseus, mestres da lei, procedente de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então, o Espírito Santo estava sobre Jesus para curar os doentes. E isso é muito interessante, lá no versículo 24 também diz, bem parecido, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante, pegue sua maca e vai para casa. Então, tudo tem um para quê. Jesus não cura o paralítico à toa, sem motivo algum, mas é para que todos vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para fazer isso, para que o poder do Espírito Santo estava sobre ele para curar os doentes. Isso é muito legal de acompanhar na vida de Jesus. Ele era sempre guiado pelo Espírito. E quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente tem as intenções de Deus sobre nossas vidas. A gente vive uma vida intencional mesmo, porque Deus tem propósito em cada coisa, em tudo que tem debaixo do céu, Deus tem um propósito. Lá em Eclesiastes diz muito sobre isso, né? Há tempo de amar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de se abraçar. A Cris até compartilhou isso com a gente outro dia. Esse é o tempo de deixar de abraçar. E para tudo existe um propósito. E se a gente está cheio do Espírito Santo como Jesus era, a gente vai para o deserto como um propósito. Lá em Mateus, em Lucas, no Evangelho todo fala da tentação de Jesus, que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é muito interessante, parece até ser esquisito, né? O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Mas isso é para demonstrar para nós, Jesus não precisava de passar por esse teste, mas nós precisamos, a gente tem que ver na vida de Jesus o que acontece com a nossa vida. A gente às vezes é tentado, a gente passa pelo deserto, passa por momentos difíceis, e tudo isso é para a gente ser aprovado para aquilo que Deus tem para nós. Se Deus tem Viçosa para nós, se Deus quer que a gente conquiste essa cidade, se Deus tem coisas tão grandiosas para nós, Deus precisa de testar se o nosso coração está nele, se a gente está preparado, se a gente vai realmente cuidar das vidas, Deus vai enviar pessoas para nós, para a gente não cuidar, para a gente perder no meio do caminho. Então a gente precisa se preparar para tudo isso. Tudo tem um para quê. E após isso, após ser tentado ali no deserto, Jesus foi ungido para algo. E é isso que eu vou terminar aqui, dizendo que lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, o que Jesus disse. Essa passagem a gente encontra ela em Isaías 58, Isaías 61 também. O profeta já dizia isso. Lá de trás o profeta já dizia, vai vir o Cristo e ele vai ser ungido para tal. E a gente tem um chamado, a gente foi separado, foi escolhido, foi eleito por Deus para alguma coisa. E é exatamente o Espírito Santo, o que ele fez com Jesus, ele quer fazer com a gente. E esse versículo diz sobre Jesus, mas diz sobre nós. Por que o Espírito Santo nos enche? Por que ele batiza a gente? Por que ele nos enche do amor de Deus? Por que ele coloca sede para a gente buscar mais de Deus? Por quê? Para quê? E no versículo 18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, tudo tem um para quê. Para que Deus nos unge? Para que Deus nos separa? Para a gente levar as boas novas, para a gente levar a boa notícia para as pessoas que estão pobres ali, necessitadas, pessoas que acham que não tem saída, que não tem mais jeito. Jesus é a porta que se abre para as pessoas que estão achando que não tem saída mais para a vida delas. Então essas pessoas pobres de espírito, Deus nos ungiu também para a gente ir e anunciar essa boa notícia que Jesus salvou ela, que Jesus tem uma vida eterna para ela. E Ele nos ungiu também para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. E tantas pessoas estão cegas à nossa volta, na nossa cidade, a juventude mesmo, cegos, achando que os vícios, achando que as festas, achando que essas coisas pequenas podem salvar a vida deles, podem trazer algo de bom. E Deus nos ungiu.
Deus nos ungiu para a gente sarar essa cegueira espiritual deles, que a gente tome posse, que a gente batalhe essa guerra em oração. Se a gente agora só pode orar, vamos orar, vamos batalhar mesmo espiritualmente por isso. E quando a gente puder sair, que a gente saia, que a gente pare de ficar parado, que a gente pare de ficar se enchendo só para nós mesmos, que a gente saia finalmente, em nome de Jesus, que a gente não fique vivendo para nós, querendo mais para nós, nas nossas coisas mesquinhas. Ai, Deus, estou precisando tanto de uma portinha aberta aqui, estou precisando tanto disso. A gente tem a salvação e pessoas não têm salvação. E isso deve nos constranger, isso deve mover o nosso coração para a gente nos preparar nesse tempo. E quando chegar a hora de ir, quando chegar a hora de guerrear, que a gente vá, que a gente não seja como aqueles soldados de Israel, tudo covardes mesmo, que chegou o gigante Golias e deixou todo mundo com medinho. Que a gente tenha preparo como Davi, que a gente aproveite as oportunidades, se prepare para o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E é isso que Deus nos ungiu, é para isso que Deus nos ungiu. Deus tem intenção, Deus tem propósito em cada coisa. Creia nisso. Essa é a palavra de hoje. Eu queria convidar, não queria orar por vocês, eu queria convidar todo mundo a orar nesse momento. Se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra te incomodou como me incomodou, não estou querendo passar algo também como se eu tivesse muito bom. Me incomodou, me confrontou. Deus tem me incomodado para mim consagrar mais, para mim me dedicar mais a Ele, para mim aproveitar esse tempo. E se essa palavra também está te confrontando agora, eu te convido a orar aí na sua casa, tirar esse momento mesmo, para que Deus faça cair sobre nós mesmo toda cegueira espiritual, toda frieza espiritual, que Deus tire de nós para a gente entender, aprender a identificar os tempos. Jesus dizia isso dos fariseus: vocês sabem quando o céu está de um jeito, vocês sabem que vai chover, vocês sabem se o céu está de um jeito, vai ser uma boa colheita. As pessoas sabiam identificar as eras, os tempos, só olhando o céu, e não sabiam identificar o tempo ali que Jesus estava ali entre eles. Eles não sabiam identificar isso. E que a gente também aprenda a identificar o tempo que a gente está vivendo hoje, que a gente entenda o processo que a gente está passando hoje, o que a gente ainda vai passar, e que a gente entenda o que a gente precisa fazer e o que a gente vai conquistar. E para isso a gente tem que ter intimidade com Deus, para saber o propósito de Deus para nós. A gente tem que mergulhar mais fundo, a gente tem que ir em profundidade com Ele, passar pelas provações que forem, sabendo que Deus tem algo lá na frente, sabendo que Deus tem algo para nós.